Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Hoje vou falar para vocês os 5 indicadores de análise que eu mais uso quando vou comprar um ativo, uma ação. E se você ficou curioso, já te peço, se inscreva no nosso canal. Parece uma coisa simples, mas para mim é de extrema importância. E é claro que isso me ajuda muito, a fazer com que o nosso canal se torne ainda conhecido. Olá pessoal, eu sou Francisco Carvalho, sou contador, investidor e o meu intuito aqui é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Vamos falar sobre como analisar uma ação com base em 5 indicadores, para olhar mais a parte quantitativa. Mas antes também vale a pena falar que há muita questão qualitativa envolvida dentro de uma empresa. Uma vez que os indicadores que eu vou te mostrar aqui, e tantos outros que existem, como sabemos, eles mostram o resultado passado. E nós sabemos, claro, que no mercado financeiro, o que aconteceu no passado não é uma garantia de 100% daquilo que vai acontecer no futuro, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque ao longo dos tempos, principalmente nos últimos 8 meses, vimos aqui no Brasil uma redução das taxas de juros com a queda da Selic. Mas vimos também o começo das incertezas em relação à eleição que tivemos em 2022. E junto disso também o aumento do risco Brasil, com o novo arcabouço fiscal votado e aprovado através da PL 93/23, por ser um mecanismo de controle de endividamento que substitui o teto de gasto, atualmente em vigor por um regime fiscal sustentável, focado no equilíbrio entre a arrecadação e despesas do governo federal. E agora, mais recente, foi lançado o novo PAC, sendo que alguns acontecimentos de cunho político acabam trazendo volatilidade para a Bolsa Brasileira. E nessa hora você tem empresas que sofrem mais e que sofrem menos. Por exemplo, Magazine Luiza, que era uma das queridinhas, vem amargando grandes quedas nos últimos 2 anos, caindo mais de 88,83% nos últimos 24 meses. E por último agora, do mesmo segmento varejista, as lojas americanas, caindo cerca já de 99%, após revelações de inverdades patrimoniais, vamos se dizer assim. E por outro lado, você tem outras empresas que não eram tão faladas, com perfil de crescimento mais baixo, mais chatas, e estão subindo na casa de 17% aí nos últimos 12 meses, como é o caso da Vivo. E o ponto é entender a análise dos indicadores e também de pensar em termos qualitativos, pois não dá simplesmente para você seguir somente os preços, pois você sempre vai querer comprar aquilo que está subindo e vai querer vender aquelas que estão caindo, sendo que muitas vezes o preço é somente um elemento de decisão. Lembrando que antes de você olhar esses indicadores que eu irei te mostrar, é importante sempre, antes de você tomar qualquer decisão de investimento, a primeira coisa que você tem que saber é qual a atividade dessa empresa, o que essa empresa faz, pois o que adianta olhar indicadores se você não sabe o porquê deles. Se a receita vale 10%, se o estoque vale 5%, se você não vai saber o porquê. Então a primeira coisa, antes de você olhar qualquer número, você não precisa ser um contador, você não precisa ser um matemático ou um gênio. A primeira coisa, saiba explicar o que essa empresa que você vai colocar na sua carteira e se tornar sócio faz, o que ela vende, para quem ela vende, características básicas. Portanto, quais são os 5 indicadores? Lembrando que você já analisou, você já sabe o que essa empresa faz, você já olhou todo o histórico dela e aí você vai fazer um acompanhamento, justamente para você não ficar perdendo tempo com outras coisas que não fazem mais sentido. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro indicador, que é o indicador de rentabilidade, o ROIC, que mede a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o seu capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. ROIC, também conhecido como retorno sobre o capital investido, é um indicador financeiro que aponta o valor que
uma empresa gera com base no valor investido. O ROIC, assim como o ROI, é um indicador de rentabilidade. Traduzindo, nada mais é do que a rentabilidade sobre todo o capital investido, ao contrário do ROI, que só leva em consideração o lucro e o patrimônio líquido. O ROIC vai levar em consideração primeiro um indicador que se chama NOPAT, que é o lucro operacional, ou seja, o EBIT, menos o imposto de renda que essa empresa paga, dividido pelo capital de terceiro, mais o capital próprio, ou seja, todo o passivo dessa empresa. Em teoria, quanto maior, melhor esse indicador. Eu gosto de empresas que têm o ROIC ali na casa dos 15% para cima, mas pelo menos 10%. Abaixo disso, eu tendo a não gostar. Você encontra esses indicadores que estou mencionando aqui facilmente em várias plataformas de análise de mercado, como Status Invest, Investidor 10 e Fundamento. Mas se você tem dúvida de como você pode estar comprando uma ação na prática, eu irei deixar aqui nos cards principal um vídeo onde eu te mostro um tutorial básico de como você pode estar fazendo para comprar uma ação através da sua corretora e do seu home broker. Então vai lá, assista todo o vídeo. Já o nosso segundo indicador é o indicador de valuation, que é o PL, preço sobre o lucro. É um indicador usado para avaliar se o preço das ações de uma empresa está muito cara ou barata. O PL serve para o investidor como um indicador de quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos de uma empresa. Desse modo, obtemos um indício: quanto maior for o PL, mais positivo está o cenário do mercado em relação à companhia. Assim como o PL alto pode indicar uma ação com preço acima do seu preço justo. Também pode demonstrar que o mercado possui boas expectativas sobre a empresa analisada. Por outro lado, um PL baixo indica que existe uma baixa confiabilidade no negócio pelo mercado, ou seja, a sua ação representa uma oportunidade de investimento ainda não notada pelos investidores. Por isso, para uma análise eficiente do cenário real, é preciso que esse indicador esteja aliado a outras informações sobre a empresa. Eu busco empresas com relação preço-lucro abaixo de 20 vezes. O terceiro indicador que eu analiso não é bem um indicador, mas é uma demonstração de resultado que todas as empresas bem geridas traz juntamente com sua contabilidade. E utilizando da minha expertise como contador, eu procuro verificar ali a evolução da receita e evolução do lucro. Portanto, eu busco empresas que cresçam ao longo dos tempos, tanto em suas receitas como no seu lucro. Repito, não é porque uma empresa cresceu no passado que ela vai continuar crescendo no futuro, mas isso mostra um pouco da natureza do negócio, da capacidade produtiva e da gestão daquela empresa de fazer investimentos. Então isso é algo que eu analiso, a evolução da receita e a evolução do lucro. Já o quarto indicador que eu acho muito interessante, payout da empresa, ou payout rateio. É um importante indicador do mundo financeiro, que pode ser interpretado como a taxa de pagamento. Isso porque o termo representa o percentual de lucro que é pago aos acionistas de uma empresa por meio de dividendos. Dessa forma, o payout se refere ao termo utilizado para definir o retorno proporcionado por um determinado investimento. Por isso ele é importante para calcular outros importantes indicadores do mercado. Sem contar que também serve para entender o quanto tempo leva para que o valor investido inicial de um acionista seja recuperado, indicando assim quanto o investimento passará a ser considerado de fato lucrativo. Levando em consideração o payout, eu gosto de empresas que cresçam seus dividendos ao longo dos tempos também, pois isso mostra que existe comprometimento da gestão em retornar capital aos seus acionistas. E o crescimento de resultados de uma empresa nos mostra que ela, sendo bem gerida e por consequência disso, que os seus dividendos também cresçam ao longo dos tempos. Só empresas saudáveis deveriam pagar dividendos, já que o caixa é uma saída de lucro. Por isso gosto de analisar a evolução dos dividendos. O quinto e último indicador, que é o indicador de valuation, é o dividend yield.
O dividend yield, trazido ao português, ele refere-se aos rendimentos de dividendos. É um indicador que verifica a performance da organização, mediante aos proventos que foram pagos aos seus acionistas da empresa ao longo dos últimos 12 meses do ano. Por meio do indicador dividend yield, é possível entender a relação entre os dividendos que a empresa distribui e o preço atual da ação da companhia. Ou seja, o indicador torna possível avaliar o retorno da ação de acordo com os seus proventos pagos. Se você está começando agora a investir, a entrar no mundo financeiro, a fazer investimento em ações ou rendas variáveis, eu recomendo que você vá com muita cautela, pensando sempre, é lógico, no longo prazo. Não ouça a dica. Invista em algum ativo porque você realmente olhou, se interessou, analisou, sentiu que aquilo vai te trazer uma rentabilidade. Segundo, não use dinheiro aqui na bolsa de valor que você vai precisar amanhã, no curto prazo, ou seja, por no mínimo 10 anos. Esse deve ser o dinheiro de investimento. Por isso é tão importante que você, antes de começar a investir em ações, você primeiro precisa fazer uma reserva de emergência. E essa reserva eu recomendo que ela seja de pelo menos 6 vezes o seu custo mensal. Vale a pena lembrar que você não pode, de forma alguma, fazer uma análise olhando somente esses indicadores que citei. Mas na hora que você analisa esses indicadores, você começa a ter uma noção de onde você está pisando. Você já começa a ter um certo indicativo sobre os resultados passados daquela empresa. Não que necessariamente os resultados passados são certezas de resultados futuros. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que essas informações tenham sido úteis e esclarecedoras a cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês que acompanharam a mais este vídeo aqui em nosso canal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça em se inscrever em nosso canal para receberem mais informações sobre investimento e outros assuntos relacionados. E claro, a nos ajudar a fazer com que o nosso canal se torne conhecido. Deixe seus comentários abaixo. Quais empresas vocês consideram mais interessantes para investir agora em 2023? E qual tema vocês gostariam de ver em vídeos futuros aqui em nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima. Bons investimentos.